Evangelho de João, capítulo 16. Nós vamos ler nessa manhã um versículo só. Evangelho de João, capítulo 16. Nós vamos ler, então, somente um versículo nessa manhã. João 16, eu vou ler uma vez o versículo 33. Você lerá segunda vez. Diz assim a palavra do Senhor. João 16, 33. Todos encontraram, irmãos? Estou vendo alguns abrindo ainda. João 16, 33. Até rimou, né? 16, 33. João 16, 33. Eu vou ler uma vez, depois a igreja lê a segunda vez, e a terceira a gente lê de cor. João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês, irmãos. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Todos juntos, vamos lá? Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Vamos orar ao Deus eterno. Deus trouxe essa palavra ao meu coração. Essa semana lá em casa, a gente quase não dormiu, com o bebê doente a noite inteira, faz parte do tempo de Brasília. E aí, quando você fica algumas noites sem dormir, seu coração fica meio agitado, né? E Deus usou essa palavra tanto para falar ao meu coração, e por isso eu quero compartilhá-la com você também nessa manhã. Vamos orar ao grande Deus. Senhor, nós nos humilhamos diante do Senhor. Senhor, como cantávamos aqui, sabemos que é a Tua fidelidade que leva a nossa vida muito mais além do que podemos imaginar. Senhor, como o Fábio elencou muito bem para a nossa leitura de confissão, ó Deus, muitas vezes nós corremos o risco de nos acharmos satisfeitos, abastados, e o Senhor nos adverte dizendo que nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus, e nos aconselha a comprar de Ti ouro refinado, e ainda nos dás colírio para os olhos. Senhor, em nome de Jesus, obrigado porque Tu és o Deus que abre os nossos olhos, quando nós temos uma perspectiva errada da vida, quando nós achamos que podemos nos valer, ou que vamos adiante conforme a nossa própria capacidade. O Senhor aparece, Deus, ó Pai, para nos mostrar que, ó Deus, ó Pai, o Senhor não precisa de nós. Somos nós que precisamos do Senhor. E é assim, então, Pai, humilhados, batendo no peito, que nós dizemos nessa manhã, ser propício a nós, pecadores, ó Deus amado, em nome de Jesus. Ó Pai, vem nos visitar nessa manhã. Vem nos abençoar, vem nos encher, vem nos consolar em tempo de crise, Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, vem nos abençoar. Vem, Deus, ó Pai, nos encher de alegria. Vem, Deus, ó Pai, derramar Tua graça, Tua unção, Teu amor sobre nós, em nome de Jesus. Fala-nos a alma, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Podeis sentar, amados irmãos e irmãs. As Olimpíadas estão chegando, queridos irmãos e irmãs. E para muitos é motivo de imensa alegria, onde o país entra no cenário nacional e nós esperamos não para fazer vergonha. Mas muitas pessoas, amados amigos e irmãos, do próprio estado onde acontecem as Olimpíadas, policiais, enfermeiros, professores, estão sem receber seus salários há meses. Ou os estão recebendo de maneira parcelada. Então, para muitos, o legado das Olimpíadas, amados irmãos, é um legado famigerado, porque eles põem riqueza no lugar onde as necessidades do povo não são supridas. E tudo isso, amados irmãos, porque se nós olharmos para a nossa história recente, sem sombra de dúvida,
Nos últimos 20 anos, a crise que vivemos é a crise mais intensa e mais famigerada nessa nação. Muitos de nós temos visto amigos perderem seus trabalhos. Muitos de nós temos visto irmãos sem uma perspectiva do que vai acontecer amanhã. Nós temos visto pessoas passando dificuldade. E aqui em Brasília, nós ainda estamos, amados irmãos, numa pequenina ilha, porque muitos aqui são funcionários públicos que não foram mandados embora. Mas em outros lugares do país, amados irmãos, nós que temos o privilégio de andar pregando, a situação é muito, muito, muito mais crítica. E no momento de dificuldade, de luta e de angústia, nós nos perguntamos como cristãos, será que podemos ter paz, amados amigos e irmãos, no meio de crise, de luta, de dificuldade e de adversidade? A resposta a esta pergunta será dada para nós pelo Senhor Jesus. Nesse texto que nós lemos, queridos amigos e irmãos, o Senhor Jesus está se despedindo dos seus discípulos. Depois de 3 anos do maior reavivamento da história da igreja, depois de 3 anos de pregação incomparável, depois de 3 anos de um discipulado maravilhoso, depois de 3 anos na melhor escola teológica que já existiu na história da humanidade, depois de 3 anos de companheirismo com o Senhor Jesus, agora o Senhor diz a esses homens que Ele está prestes a morrer, que eles vão se separar dEle, que o mundo vai se alegrar, que eles terão tristeza, e eles estão então, amados irmãos, sofrendo imensamente. E o Senhor vem pregando para eles, desde o capítulo 14, a sua morte, a sua ressurreição, a sua exaltação, e eles estão tristes. Mas o Senhor disse a eles que não se desanimem, que Ele vai morrer para pagar os pecados do seu povo. E se não bastasse, amados amigos e irmãos, Ele vai embora sim para a glória, mas Ele nos dará o Espírito Santo. Ele dará a eles o Consolador, que habitará neles, que estará sempre com eles, o Espírito da verdade. Aquele que veio convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse Espírito colocaria na boca deles, e continua colocando na nossa, a palavra certa para falar na hora dos questionamentos. Então, amados amigos e irmãos, no clímax, na conclusão dessa mensagem, o Senhor Jesus diz a eles o seguinte: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus nos ensina aqui a como ter paz no meio da aflição. Como ter paz no meio da aflição. Ele vai ser levado à cadeia, amados irmãos. Pedro vai negar o Senhor. Os discípulos vão passar imensa dificuldade, mas o Senhor os ama tanto que ensina a eles como ter paz no meio da aflição. E todos nós nessa vida que temos aflições, que passamos por lutas, que temos angústias, amados amigos e irmãos, temos que aprender como ter paz no meio das aflições. Eu expus esse texto aqui no ano de 2011. Há 5 anos atrás, a maioria do rebanho não estava aqui. Então, eu quero expor para o seu coração nessa manhã, novamente, como ter paz no meio da aflição. Em primeiro lugar, o texto nos diz: ouça a palavra de Jesus. Como ter paz no meio da aflição? Ouça a palavra de Jesus. Olhe para o versículo 33 aí, o que diz. Estas coisas vos tenho dito. Consegue ler para mim? Vamos lá? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Como ter paz no meio da aflição? Ouça a palavra de Jesus. O Senhor está dizendo que vem pregando a esses homens essa palavra de separação, aparentemente de dor, mas de consolo, na qual Ele mandará o Espírito Santo para encher o coração deles de paz. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. O Senhor está nos dizendo, amados amigos e irmãos, que se nós queremos ser cheios de paz, nós precisamos dar ouvidos sinceramente à palavra de Jesus. Nós temos que ouvir a palavra do Senhor se desejamos verdadeiramente ter um coração cheio de paz. Ouça a palavra de Jesus. Que bênção maravilhosa, irmão, é saber que deste livro o Senhor trará paz para o nosso coração, nos dará força, nos dará esperança, nos dará condições de lutar, não importa a adversidade que enfrentemos. Isso é maravilhoso. Domingo passado,
do culto às 19h30, eu tive a alegria de pregar naquele salmo maravilhoso que fala da supremacia da palavra de Deus, o Salmo 19. E ele diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, são todos igualmente justos, são mais desejáveis do que muito ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Que palavra maravilhosa, amados amigos e irmãos, nós temos em nossas mãos. A revelação de Deus, a palavra de Deus, a mensagem de Deus para o nosso coração. Se você quer ter paz no meio da aflição, você precisa ler a palavra de Deus, você precisa meditar na palavra de Deus, você tem que ter fome de ouvir pregação expositiva da palavra de Deus. Você tem que ser cheio da palavra do Senhor para ter a sua alma restaurada e consolada no meio da aflição. Amados irmãos, em Santiago do Chile, no ano de 2003, minha querida esposa Cleuzinha ficou grávida pela primeira vez. Vocês não imaginam, amados irmãos, o sonho. Eu, um jovem pastor de 24 anos àquela época, liderando uma equipe missionária internacional com mais de 10 obreiros, nós plantando igrejas no Chile, pastoreando fortes igrejas no Chile, certo? Organizando seminário, formando pastores no Chile. O meu coração estava cheio de alegria. E para que a apoteose da alegria aumentasse, minha esposa fica grávida de nosso primeiro filho. Qual não foi a minha surpresa? Mas naquele tempo, amados irmãos, em oração, pregando em uma conferência de jovens, o Senhor me fez sondar o meu coração. Eu agradecendo a Deus, amados irmãos, por tudo o que estava acontecendo de bom. De repente, na minha oração, antes de pregar a mensagem que eu preguei aqui de Ezequiel 37, lá naquele congresso para 200 jovens, eu começo ali de joelhos a orar, a ler a palavra, e perguntas começam a subir à minha mente, feitas por mim mesmo, mas creio que dirigido pelo Senhor. E se o Senhor tirasse a igreja que estava crescendo, será que eu continuaria feliz? Se o Senhor tirasse o seminário, será que eu continuaria feliz? Se o Senhor tirasse o Chile, a liderança da equipe, será que eu continuaria feliz? Se o Senhor tirasse o nosso bebê, será que eu continuaria feliz? Se o Senhor tirasse o dom de pregar a palavra, será que eu continuaria feliz? Se o Senhor tirasse a esposa, será que eu continuaria feliz? Irmãos, e naquele momento, naquele quarto, não me pergunte o que aconteceu, mas esse humilde, miserável pecador cai de joelhos e eu comecei a pedir perdão ao Senhor. Eu falei, perdão, Senhor, porque a minha alegria não está no dom que o Senhor me deu, não está na linda esposa que o Senhor me deu, não pode estar, em última instância, no bebê que o Senhor nos dará, não pode estar no ministério abençoado na igreja, nas conferências no Chile, no seminário, e eu chorava, irmãos, e na minha humilde percepção, parecia-me que Deus me tiraria tudo. E eu, de joelhos, orava e chorava. Eu falei, Senhor, o Senhor pode tirar tudo. Nada ocupa o teu lugar na minha vida. Eu disse ao Senhor, o Senhor só não tira duas coisas. Não tira a Cleuzinha de mim, não, porque nesse momento eu não sei viver sem ela ainda. Não tira ela não, Senhor. E não tira o dom de pregar, Senhor, porque o Senhor me chamou para isso. Se o Senhor tirar minha voz, eu não sei fazer mais nada na vida. Mas se o Senhor quiser tirar, tira tudo, eu ainda vou ser alegre e feliz no Senhor sobre todas as coisas. Irmãos, naquele dia eu acho que eu preguei o sermão mais ungido da minha vida. Deus nos visitou com poder no acampamento. Nós terminamos a mensagem, eu falei para os jovens, eu quero orar por vocês, e 300 jovens vieram, se ajoelharam à frente. E 2 pastores oramos, e depois nós saímos do templo e eles ficaram cantando e adorando a Deus sem conseguir parar, até 1h da manhã. Foi algo maravilhoso, o céu desceu naquele dia. Mas eu voltei para casa, e na semana seguinte o Senhor levou o nosso bebê. E Ele é bom, Ele pode fazê-lo. Mas o meu coração, irmão, já no 3º mês de gravidez, aproximando-se do 4º, o meu coração se entristeceu. Se entristeceu muito.
a gente longe de casa, longe dos pais, longe de tudo. E Deus nos tirou o bebê, nós tivemos que... Minha esposa passou por um trabalho de parto normal para expelir o bebê, nós estivemos juntos. E depois eu voltei para casa e eu chorei muito aquela semana. Foi sofrido. Mas o Senhor me fez compreender que nós temos um bebê na glória, para a glória e honra de Jesus, reverendo João. Mas sabe o que consolou meu coração, irmãos, naquela semana? Foi a palavra de Deus. O Senhor me consolou o coração com um texto que está lá em 2 Coríntios 1, 3 e 4, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar a outros com a mesma consolação com que recebemos de Deus. O texto diz que quem é Deus? Isso me consolou, irmãos. Diz que Ele nos conforta em toda a nossa tribulação. E o objetivo daquele sofrimento era poder consolar os que passariam pela mesma angústia, com a mesma consolação que eu fui consolado por Deus. Esse texto consolou meu coração. Qual não foi minha surpresa, amados irmãos? Eu chego aqui e amando vocês, pastoreando vocês. No final do primeiro ano aqui, amados irmãos, Luciano e Elisana têm o seu bebê levado à glória. Nascido já com 8 meses, o Luciano Natan. E eles choraram muito, sofreram muito. E sabe o que aconteceu? Eu sentei com eles, abri a Bíblia e li esse texto, e esse texto consolou. E consolou o coração deles. Eles choraram, sofreram. E Deus deu a Yasmin, depois de tudo, para a glória e honra do nome de Jesus. Mas depois de um bom tempo, amados irmãos, qual não é a minha surpresa quando eu sento com a irmã, que também perdeu um bebê, e ela vem compartilhar comigo, depois do momento de dor, dizendo: pastor, eu sofri muito, a igreja chorou comigo, mas uma palavra Deus usou para me consolar. O presbítero Luciano sentou comigo e leu o texto de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4, e eu dentro dizia: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus! O consolo que o Senhor nos deu em Santiago, em 2003, continua consolando pessoas até hoje. A palavra de Deus é consolo para o seu coração. A palavra de Deus é revelação de Deus para você. A palavra de Deus consola a sua alma. Então, meu irmão, se você está passando por aflição, por angústia, por momento de luta, corra para a palavra de Deus. Porque nela o Senhor vai consolar você. E quando o Senhor consolar você, você terá um consolo para consolar os outros que vão passar por outras angústias, porque Deus é Pai de misericórdia, Deus é Pai de Jesus Cristo, Deus é Deus de toda consolação. Ele deu Jesus na cruz por você. Se você crê nele, você é perdoado, você é sarado, você é restaurado, ainda no meio da aflição. Então, como ter paz no meio da aflição? Ouça a palavra de Jesus. Se você está sofrendo, meu irmão, leia a sua Bíblia, ore, passe momentos, horas, minutos na palavra de Deus. Venha para a igreja ouvir pregação bíblica para encher seu coração. Leia palavras bíblicas, leia bons livros que expõem as Escrituras, ouça boas mensagens. Ouça a palavra de Jesus. É pela palavra de Jesus que a sua fé será fortalecida. É pela palavra de Jesus que o seu coração será restaurado. Que o Senhor te restaure nesse tempo de aflição, meu irmão, em nome de Jesus. Com o poder da palavra de Jesus. Como está o seu coração no meio da aflição que você tem enfrentado? Como ter paz no meio da aflição? O texto nos diz: ouça a palavra de Jesus. Mas o texto nos diz ainda: fundamente-se em Cristo Jesus. Como ter paz no meio da aflição? Fundamente-se em Cristo Jesus. Olhe para o versículo. O que diz o versículo? Até paz em mim. Vamos lá? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Leia mais uma vez até aí, por favor. Vamos lá? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Jesus quer que tenhamos paz. E por isso Ele nos fala na sua palavra. Mas Ele não quer que nós tenhamos uma paz efêmera. Ele não quer que nós tenhamos uma paz ilusória.
Ele quer que nós tenhamos paz e Ele sabe que o único lugar no qual nós poderemos ter paz é quando a nossa vida está fundamentada nele. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Só é possível ter a verdadeira paz, irmão, quando nós estamos em Cristo Jesus. Paulo, amados irmãos, usa essa expressão de maneira muito gloriosa no capítulo 1 de Efésios, quando ele diz que Deus nos escolheu nele, nos predestinou nele, nos redimiu nele, nos salvou nele, vai nos dar o Espírito Santo nele. Amado irmão, o que o texto está querendo dizer é que todas as bênçãos que eu e você recebemos, elas vêm, amados irmãos, de uma só fonte, elas jorram da graça, elas jorram da bênção, elas vêm, amados irmãos, da bem-aventurança da cruz. Deus traz paz para o seu coração. E qualquer outra bênção para a sua vida não é porque você é bom, não é porque você é inteligente, não é porque você é a melhor pessoa da terra, é porque Ele te amou a ponto de dar o único filho dele na cruz do Calvário em seu lugar. Isaías disse muito bem que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus recebeu a ira do Deus eterno no meu lugar e no seu. Se eu não me relacionasse com Deus por meio de Jesus, Deus derramaria sobre mim toda a sua ira. Eu não teria direito de dirigir-me a Ele em oração. Eu tentaria chegar à sala do trono e as portas estariam lacradas para mim. Mas Hebreus nos diz porque hoje nós temos um sumo sacerdote que se compadeceu de nossas fraquezas. Nós temos livre acesso à sala do trono. E nós nos aproximamos com ousadia do trono da graça para receber graça e misericórdia e socorro para a ocasião oportuna. Meu irmão, você precisa entender que a fonte de todas as suas bênçãos é Jesus. Tem gente que passa pelo sofrimento, irmão, e começa a ficar com raiva de Deus. Começa a dizer, mas como é que o Senhor faz isso comigo? Eu sou o teu servo, eu tenho andado com o Senhor há tantos anos, eu tenho dado dízimo, eu vou à igreja. E ele começa então a revelar o que está no coração dele, um grande senso de justiça própria. Ele acha que Deus tem que abençoá-lo, porque ele tem sido crente, porque ele tem dado dízimo, porque ele não tem vivido uma vida de pecado no mundo, mas ele não olha corretamente para o seu coração, ele precisa de colírio, porque está cego, ele é pecador, o seu coração anda longe de Deus, e ele então revela que obedecia não por amor, mas obedecia para receber algo em troca. E aí então, amado irmão, o momento do sofrimento vem para depurar a nossa fé e para nos fazer entender que se alguma coisa nós temos recebido de Deus, não é por nossa causa, não é por nossa capacidade, não é por nossa fidelidade, é única e exclusivamente porque Deus nos amou e deu Jesus na cruz para pagar os nossos pecados. E se você crê em Jesus, você é perdoado. Se você se arrepende dos seus pecados e confia nele como seu Senhor e Salvador, Deus te lava no sangue do Cordeiro, Deus se reconcilia com você, Deus te justifica, Deus te faz filho, Deus abençoa o seu relacionamento com ele. Então, meu irmão, como nós vamos ter paz no meio da aflição? É somente estando em Cristo Jesus, que deu sua vida na cruz do Calvário por amor de nós. Você só pode ter paz em Cristo Jesus. Lembra a promessa de Filipenses 4:7 que diz? E a paz de Deus, que sobrepassa todo entendimento, que fará? Guardará o vosso coração e a vossa mente aonde? Em Cristo Jesus. Amado irmão, essa é uma bênção maravilhosa. A figura que o apóstolo Paulo pinta é que a paz de Deus é um soldado de elite, é uma guarda, certo? E ele diz, a paz de Deus vai estar na porta da sua mente, estará lá aquele soldado com todo o seu paramento militar invencível, na porta da sua mente e no seu coração. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Se você precisa ter paz, você precisa parar de olhar para as circunstâncias, parar de olhar como as pessoas têm reagido com você, parar de olhar para as suas expectativas e dizer, Senhor, Jesus morreu por mim, o Senhor me ama, não importa o que aconteça, o Senhor nunca me deixará, jamais me abandonará.
Se você tem essa consciência, meu irmão, não importa a circunstância difícil que você esteja enfrentando, você vai ter paz. Paz no meio da tormenta. Paz no meio da tempestade. Olhe para Cristo Jesus, creia em Cristo Jesus, coloque todas as suas expectativas em Jesus e o Senhor vai te encher de paz. Ainda que os seus alicerces tenham ruído, ainda que os seus muros tenham caído, ainda que os seus telhados tenham sido levados pelo vento da tempestade, você está protegido quando você está em Cristo Jesus. Irmãos, eu estou lendo um livro fenomenal. O nome do livro é Com Deus no Meio do Sofrimento, do reverendo doutor Timothy Keller. Cada livro de Tim Keller, irmão, é uma tese de mestrado, de doutorado. Primeiro, ele começa trabalhando no livro sobre o sofrimento nas distintas religiões. No budismo, no hinduísmo, na filosofia grega, ele é intelectual demais. Depois ele vai trabalhando, amados irmãos, o sofrimento, certo, dentro da perspectiva secular. E porque as pessoas de hoje têm medo desesperado de sofrer e de morrer, porque elas não têm esperança depois de sua morte, elas são secularistas. Mas ele vai trabalhar o sofrimento na perspectiva cristã. E ele fala do sofrimento do Senhor na cruz para nos salvar. E ele fala de como Deus muitas vezes usa o sofrimento de maneira graciosa para aproximar a mim e a você de Jesus. Para que nós, amados irmãos, coloquemos as coisas nas perspectivas corretas e para que nós amemos ao Senhor e o priorizemos e coloquemos a nossa paz, a nossa alegria, a nossa esperança só nele. E no final do primeiro capítulo do seu livro, ele conta a história de uma moça chamada Emily, muito bem casada com um homem de igreja. Casamento abençoadíssimo, eles têm 4 filhos, um jovenzinho de 14 anos, outro de 11 anos, outro de 9 anos e outro de 5 anos. Família que vai à igreja, que lê a Bíblia junta. O pai sentou numa reunião e falou que, como a Bíblia diz, aquela família está sólida e que não há a mínima possibilidade de que ele jamais se separe de sua esposa, porque eles são uma família bíblica. Mas eles têm ido passar férias com um casal de amigos juntos, e eles foram 1 ano, foram no 2º ano e foram no 3º ano. E depois disso, esse pai de família chega em casa e disse para sua esposa que a está abandonando para ficar com a esposa do seu amigo, ela que era a melhor amiga dela. Eles tinham 2 filhos, o outro casal, e eles vão morar juntos porque eles se apaixonaram. Ela esperneia, ela grita, ela diz: e as promessas que você fez? E ele diz: não, eu estou apaixonado, eu estou saindo de casa. Ela falou assim: mas e nossos filhos? O que você vai dizer para eles? Eles te admiram tanto. E aquele homem com o coração endurecido pelo pecado se senta diante de seus filhos e diz a todos eles que já não ama mais a mamãe, que está saindo de casa. E os filhos: mas o senhor vai dormir fora? Não, eu estou saindo de casa. E aquela mulher, irmãos, passa uma crise tremenda. E a igreja vem para dentro de casa, e ela chora, e ela ora, e ela se aproxima de Deus. Mas tem dias que ela sente um vazio imenso, amados amigos e irmãos. E ela questiona, ela briga, ela luta. No primeiro momento ela jejua para que o marido volte, mas ele não volta. Passam 2 meses, passam 4 meses. Depois de 6 meses ela conta no relato que a situação não está fácil, que o seu filho mais velho agora está com o coração cheio de ira, revoltado, está questionando a fé no Senhor, certo? Que o seu marido quer que ela não odeie a outra, porque ele precisa ter contato com os filhos e a outra vai estar junto. E ela diz que tem sentido uma falta imensa do seu marido, e se não bastasse, eles ainda não pagaram todo o financiamento da casa, e acontece agora que ele não está pagando, e o banco quer executar a hipoteca, e ela está então vendendo a casa agora, só para pagar o ágio, amados amigos e irmãos. E ela diz que quando ela vender a casa, ela não sabe onde ela vai morar. Os filhos estão em uma situação triste, as emoções em frangalhos, mas ela de repente diz no seu testemunho: mas eu tenho visto a bondade, o consolo e a paz do Senhor, porque eu estou em Cristo Jesus. Eu ainda amo meu marido, eu oro para que ele volte, mas para que ele volte para o Senhor em primeiro lugar, e eu não sei o que o Senhor vai fazer. Deus é bom, Ele diz que todas as coisas cooperam para o meu bem, cooperam para o bem dos meus filhos. A situação está complicada, fica cada dia pior, mas eu estou expectante pelo milagre. Eu não sei o que Deus fará conosco, eu quero saber o que Ele vai fazer na nossa vida, como Ele vai nos transformar. Eu sei que tudo é para o bem, então eu confio nele, eu coloco a minha esperança nele, e ainda que tudo esteja ruindo, eu estou em Cristo Jesus.
como você tem enfrentado o sofrimento? Quando eu li o sofrimento dessa mãe, eu falei, Deus meu, que nós amemos o Senhor, no dia bom e no dia mau. Fundamente-se em Cristo Jesus. Fundamente-se em Cristo Jesus. Fundamente. Irmão, essa palavra é nova para você. Fundamente-se em Cristo Jesus. Como ter paz no meio da aflição? Ouça a palavra de Jesus. Fundamente-se em Cristo Jesus. Você tem tido paz no meio da aflição? Como ter paz no meio da aflição? Nosso texto diz, vamos ler, até a palavra aflições. Tem alguém me mandando um WhatsApp. Mandar o WhatsApp para o pastor na hora que ele está pregando é bênção mesmo, viu? Mandar mensagem no WhatsApp. Vamos lá. Vamos ler até a palavra aflições. Vamos lá, 1, 2, 3. Podem ler para mim, irmãos, até a palavra aflições? Leiam, por favor. No mundo passais por aflições. Encare a realidade. Todos nós vamos passar pela aflição. Amados irmãos, eu começo aquele livrinho meu do Salmo 126 e um sermão dizendo o seguinte: dentre todas as circunstâncias que democratizam os homens, sem sombra de dúvidas, uma das mais marcantes é a adversidade. A adversidade não escolhe classe social. A adversidade não escolhe sexo. A adversidade não escolhe religião. A adversidade mora todos os dias no barraco, mas de vez em quando visita a mansão. A adversidade chega assessorada da crise de relacionamentos. Ela vem na falta de alimentos a qualquer instante, a qualquer momento. A grande verdade é que, na realidade, você enfrentará a adversidade. Encare a realidade. Jesus disse, no mundo passais por aflições. Por que eu e você passamos por aflições? Porque nós estamos no mundo caído. Desde o primeiro momento em que nossos primeiros pais comeram do fruto desobedecendo a Deus, eles tiraram a criação daquilo que Ted Tripp chama de o círculo da bênção. E agora toda a criação e as criaturas de Deus estão expostas a sofrimento. Muitas vezes nessa vida você sofre por causa dos seus pecados. Mas muitas vezes nessa vida você sofre por causa dos pecados de outros. E muitas vezes os seus pecados causam sofrimento nas pessoas que você ama. E outras vezes, independente de pecado ou não, você continua sofrendo. Não dá para fugir do sofrimento, amados irmãos. Nós vivemos a cultura secularista, irmãos, do século XXI. Ela é uma cultura que ela morre de medo do sofrimento. As pessoas de hoje, elas querem dizer que a vida se resume à matéria. E como a vida se resume à matéria, eles não têm uma explicação plausível para o sofrimento. E, de repente, então, quando uma pessoa secularista vê o outro sofrendo, ela se sente questionada de tal maneira que ela tem duas atitudes a fazer. Ou ela vai formular e dizer, Deus não existe, por isso eu vou consolar esse pobre miserável. E é um erro. Ela tem que consolar, porque Deus é bom e Ele existe. E a outra atitude é o seguinte, eu não tolero sofrimento. O sofrimento coloca em xeque a posição dessa pessoa e ela foge. Ela não consegue se relacionar com quem está sofrendo. Porque para ela não existe possibilidade, espaço para o sofrimento na sua cabeça. Porque a sua esperança está somente nessa vida. Mas, meu irmão, em nome de Jesus, eu quero lhe dizer que todos nós vamos sofrer. Se todos nós vamos sofrer nesse mundo, nós devemos estar preparados para o sofrimento. Ouvindo a palavra de Deus, sim, estando em Cristo Jesus, mas você precisa entender que todo mundo nessa vida vai sofrer. Nenhum de nós vai buscar o sofrimento, nenhum de nós vai abrir o paletó e dizer, pode vir, vem em mim, sofrimento, eu estou te esperando. Não, ninguém vai querer fazer assim. Nós não somos masoquistas, irmãos. Mas no dia que o sofrimento chegar, nós não vamos perder a esperança.
Porque nós sabemos que lutas acontecem nessa vida. É assim que funciona. O próprio Filho de Deus passou por imensa luta para pagar o seu pecado e o meu. Lembre-se lá daquele dia de grande agonia e de sofrimento de Jesus. Lá está ele no Getsemani, sentindo, amado irmão, o cheiro de fogo e enxofre da ira de Deus. O Pai, que é um com ele, agora está virando o rosto para o outro lado e vai derramar sobre ele a ira do Deus eterno contra o pecado. E ele sofre imensamente, chama seus amigos para orar, eles estão tão aterrados, terrificados, que dormem. E ele sofrendo, orando, chorando, transpirando grandes gotas de sangue, diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus, no final, irmãos, tremeu diante da ira de Deus. Mas ele, submisso, diz que se faça a tua vontade e não a minha. E ele obedientemente vai à cruz e recebe o que eu e você merecíamos receber no inferno. Cristo pagou os nossos pecados. Agora, irmão, tendo a certeza de que o seu sofrimento agora, nesse mundo, já não é mais por um karma, nem é para pagar pecados. Só você sofre nessa vida, sim, porque Deus soberanamente permite. Mas tudo isso é usado para que você reconheça a sua fragilidade. Para que te aproxime do Senhor. Então, irmão, o sofrimento na vida do crente agora não é razão de desespero. É claro que há dor, nós não negamos a dor, mas há a certeza de que o nosso sofrimento não será eterno. Que no mundo nós passamos por aflições, mas haverá um dia de glória, no qual nós seremos consolados na presença de Jesus. Haverá, amados irmãos, um dia em que o sofrimento vai passar. E porque nós já sabemos o fim da história, nós não focamos no sofrimento, nós olhamos para o Senhor, porque Ele é aquele que diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Todos nós vamos sofrer, irmãos. Eu não sei se você sabe, mas eu quero te contar uma notícia. Você está caminhando para a morte. Sermão terrorista. É verdade. Todos nós, amados irmãos. Então, quando nós vivemos, amados irmãos, a vida, com a perspectiva de que essa vida é fugaz, é efêmera, então nós teremos, amados irmãos, melhores condições para enfrentar a realidade. Nós não vamos arrancar aqueles cabelos que já não temos, oh Deus amado. Nós vamos ficar firmes. Nós vamos chorar sim, porque nós somos humanos. Mas nós não perderemos a razão de viver. Ainda que a aflição nos abata. Porque nós estamos no Senhor Jesus. Não se desespere, irmão. Deus te ama. Ele cuida de você. Ele deu Jesus por você. E Ele disse que se Ele não poupou o seu próprio Filho, Ele não dará juntamente com Ele, de maneira graciosa para você, todas as coisas. Deus cuida de você, irmão. Então, no momento que você estiver sofrendo, no lugar de olhar para o sofrimento, encare a realidade, todos nós vamos sofrer, mas Deus cuida de nós. O hino que eu gosto muito é aquele que diz: Deus cuidará de ti. Cante aí. Na sua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Vamos cantar esse coro e cumprimentar o irmão do lado? Vamos lá? Consolando o irmão, vamos lá? Deus cumprimenta e dará. Cumprimenta o seu irmão. Na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Coragem, irmão, em nome de Jesus. Deus está cuidando da sua vida, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, essa palavra foi um bálsamo para o meu coração essa semana. Como ter paz no meio da aflição? Ouça Jesus, fundamente-se em Jesus, encare a realidade,
Mas, em último lugar, o texto nos diz o seguinte: seja corajoso. Seja corajoso. Como ter paz no meio da aflição? Seja corajoso. Vamos ler comigo o versículo todo? Eu leio uma vez, você lê outra vez. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Vocês leiam o versículo todo. Coragem, tenha bom ânimo, tenha boa atitude. O Senhor venceu o mundo. Irmãos, pessoas que não são cristãs evangélicas como nós, quando olham para a realidade e veem a mão de Deus com a perspectiva correta, elas podem ser agradecidas. Semana passada, irmãos, eu vi uma reportagem do nosso querido Vanderlei Cordeiro de Lima. Oh, homem admirável, esse brasileiro. Lá está ele, lembra comigo, correndo as Olimpíadas de Atenas. Ele vai ganhar, nós estamos torcendo, o Brasil vai ser campeão. Quando, de repente, entra um maluco no meio e tira o Vanderlei da corrida. Nós quisemos entrar dentro da televisão e dar um tapa na orelha daquele sujeito. Hein? Mas, irmãos, e aí alguém entra, socorre, louvado seja Deus, porque o Senhor manda livramento na hora da angústia. Aquele grego ajuda o Vanderlei, e o Vanderlei vai chorando, correndo, ele não para a corrida. Se fosse outro, ia dar uma bicuda para lá e dizer: que raiva, eu treinei tanto tempo, esse miserável veio me atrapalhar, como é que Deus permite? Mas o Vanderlei conta na entrevista dele, que ele foi pensando: quem sou eu, um menino da roça, eu não sou ninguém, eu estou aqui em Atenas, eu estou na Olimpíada, um doido me parou no meio do caminho e eu venci, eu estou entrando em terceiro. E ele fazia um aviãozinho, e a gente uma perspectiva agradecida no meio do sofrimento. E nós que temos Cristo mais ainda, irmãos, devemos ter coragem. O Senhor disse: tem de bom ânimo, tenha coragem, tenha uma boa atitude, não seja um murmurador, não fique irado como Jonas no meio das frustrações. Seja corajoso, o Senhor está no controle. E por que nós devemos ser corajosos, irmãos? O Senhor diz: porque eu venci o mundo. A razão pela qual nós vamos ficar firmes é porque o Senhor venceu este mundo de pecado. O Senhor foi fiel neste mundo. O Senhor obedeceu em nosso lugar. A Bíblia nos diz, amados irmãos, lá em Colossenses, que o escrito de dívida que era contra você e contra mim foi cravado na cruz, na hora em que Jesus morre em nosso lugar. E a Bíblia diz então que ele triunfou dos principados e das potestades, de todos os demônios, de Satanás, de suas hostes, triunfando deles na cruz, os expôs à vergonha. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós já sabemos o final da história, irmãos. Nós não vamos viver cabisbaixos. Nós não vamos deixar o inimigo destruir o nosso ânimo. Nós não vamos deixar a tristeza assolar o nosso coração. Nós vamos nos manter de pé, porque nós servimos ao Rei dos Reis. Nós servimos ao vencedor dos vencedores. Nós servimos ao Rei da glória. Nós servimos àquele que domina sobre tudo. Portanto, meu irmão, coragem em nome de Jesus. Mantenha-se em pé em nome do Senhor. Não deixe o medo, não deixe o mundo, não deixe o diabo, não deixe as circunstâncias abaterem a sua vida. Em nome de Jesus, conserta essa cara em nome de Jesus. Tira essa cara de vítima do seu rosto em nome de Jesus. Conserta essa cara. Às vezes eu estou conserta a cara, irmão, em nome de Jesus. Conserta essa cara. Hein? Você é de Jesus. Bota um sorriso nesse rosto. Você é amado, você é eleito, você é aceito, você é perdoado das mãos do Pai. Ninguém arrebata você. Firme nas promessas do Salvador. Irmãos, a Bíblia é maravilhosa demais. Você lembra quando Moisés morre? Josué vai assumir a liderança do povo. E você sabe que o contexto de Josué capítulo 1 nos dá a ideia de que talvez Josué está um pouco temeroso. Afinal de contas, substituir Moisés não é algo fácil. Um dos maiores estadistas da história da humanidade.
Um homem que leva uma nação entre 2 milhões a 3 milhões de pessoas, conduzindo-a no deserto durante 40 anos. Moisés era respeitadíssimo. Josué era seu moço. Mas será que ele vai conseguir? Talvez a pergunta de Josué era essa: será que eu consigo? E o Senhor aparece para ele dizendo: seja forte e corajoso. Eu vou usar você para fazer esse povo herdar a terra. Guarde a minha palavra, medite nela, tenha na sua boca e obedeça a minha palavra, em nome de Jesus. Mas ele diz, amado irmão, naquele momento mesmo, depois de ter falado tudo aquilo, parece ainda que o coração de Josué está temeroso, e no versículo 9 o Senhor diz: Josué, não te mandei eu. Ser forte e corajoso. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Coragem, meu irmão, em nome de Jesus. Coragem. Reverendo João, você pregou aqui esse ano sobre isso, e eu ando muito preocupado. Tem uns homens muito delicados aí nos dias de hoje, sabe? Ai, Senhor, que prazer estar na tua presença. Toma vergonha! Outro dia eu fui pregar no congresso, o camarada dirigindo louvor: Senhor, nós te amamos, nós te adoramos. Eu subi no púlpito: homem tem que falar como homem, irmão, em nome de Jesus. Ele disse: Senhor, que Senhor o quê? Fala que não é homem. Em nome de Jesus. Irmãos, quando Salomão vai assumir o reinado dele, Davi vai se despedir dele lá no 2º livro dos Reis, capítulo 2. E ele então conta tudo que deixou preparado para Salomão edificar o templo. No versículo 3 ele diz que se Salomão quiser ser bem-sucedido, ele tem que meditar na lei do Senhor, guardar a lei do Senhor e pregar a lei do Senhor. Mas no versículo 2 ele diz assim: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Davi sabe esse versículo lá em casa desde que ele tem 5 anos. Entendeu? Eu viro para ele: coragem, pois de ser homem. Eu falei: seja homem, rapaz. Eu vou pelos caminhos de todos os mortais. Coragem, pois de ser homem. Se tiver um homem do seu lado, aí diga para ele: seja homem. Não como sua mãe foi. Seja homem. Seja homem em nome de Jesus. Seja homem corajoso, homem de Deus. Firmeza. Mas você também, mulher do Senhor. Seja forte e corajosa. O Senhor está ao seu lado. Irmãos, eu gosto muito, a Bíblia diz mais de 365 vezes: não temas. Lá em Isaías o Senhor diz: não temas, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Coragem, irmão, em nome de Jesus. O povo de Deus não é o povo que vive acuado, não é o povo que vive amedrontado, não é o povo que vive: ai meu Deus, será que eu posso falar? Não tenha medo do sofrimento. Não tenha medo, irmão. Hoje estão tentando acuar você, dizendo: se você falar alguma coisa contra tais pecados, você vai preso. Você fala assim: vou mesmo, porque eu vou defender o certo. Eu estou em Cristo Jesus. Nada acontece comigo e com você por acaso, irmão. Tudo que está acontecendo na minha vida e na sua vida, Deus tem propósito nesse negócio. E talvez o propósito é nos esvaziar de nossa própria capacidade e nos fazer olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Ele venceu o mundo, ele deu a vida na cruz para nos salvar. Então, irmãos, nós vamos ter coragem em nome de Jesus. Nós vamos ficar em pé. Nós vamos fazer o trabalho do Senhor. Quando, amados irmãos, eu era jovem, hoje eu estou falando assim, o negócio está feio. A gente cantava muito na igreja aquele cântico lindo que é Mocidade Presbiteriana. E eu gosto muito daquele hino, porque numa parte ele diz assim: juventude cristã avante. O que é que diz do texto? O resto, vamos lá? Juventude cristã avante, viemos real, com fé no comandante, venceremos todo o mal. Ser testemunha de Jesus Senhor. E o hino vai motivando a gente para ficar em pé. Clamemos pelo Cristo libertador. Diz: mocidade presbiteriana, somos testemunhas de Jesus. Temos que dizer a este mundo que a solução, a salvação está na cruz. Coragem, irmão.
Você não é perdedor. Seu Senhor venceu a morte. Ele está no controle de tudo. Ainda que o inimigo possa rugir como um leão, ele é um leão desdentado. Ele não tira a sua vida das mãos de Jesus. Ele não atrapalha o seu destino eterno. Você está indo para Jerusalém celestial. Você está vencendo para vencer. Levante-se, creia no Senhor. Viva como um vencedor em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Coragem em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você, depois de ouvir essa mensagem, a olhar para a sua vida e me explicar como você tem enfrentado essa aflição terrível que bateu à sua porta. Você tem se revoltado, Deus se esqueceu de mim. Não venha ler a Bíblia para mim. Como é que Deus faz isso comigo? Você tem reagido assim? Ou você, como ser humano que é frágil, tem tremido, mas tem corrido para os braços de Jesus, tem ouvido a palavra de Jesus, tem entendido que esse mundo é assim, um dia haverá um lar de glória onde nós não sofreremos mais, onde não haverá nem luto, nem dor, nem ranger de dentes, porque as primeiras coisas passaram. Mas até nós chegarmos em casa, nós temos que passar pelo meio do vale. Mas tenha certeza de que o Senhor está ao seu lado. Ele diz, eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu irmão, talvez você enfrentou uma grande frustração. Ou conhece alguém que está enfrentando uma grande frustração. Eu quero lhe dizer nessa manhã que Deus mandou pregar essa palavra para que você tenha paz no meio da aflição e para que você console as pessoas que estão passando por aflição do seu lado, que elas queiram ouvir a palavra de Jesus, que elas não percam a oportunidade de ler a Bíblia, de ouvir sermões bíblicos, de estar no meio do povo de Deus para ter sua fé fortalecida, que elas se fundamentem no Senhor e entendam que o céu continua firme porque é o Senhor que o estabeleceu, Jesus continua no seu trono e nada o surpreende, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, encare a realidade. Você sofre, mas o Senhor te ama e não te abandona. Coragem, Ele venceu o mundo. Fique de pé, que Deus te dê paz, que Deus te dê alegria, que Deus te dê esperança, que Deus te dê vitória. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Vamos orar. Eu quero orar por você, orar com você nessa manhã. Quero convidar a igreja para ficar em pé, em nome do Senhor Jesus. Se você, meu irmão, tem passado por lutas, por angústias, e precisa do consolo de Deus, precisa da paz de Deus, ou se você já